Vamos verificar então aqui as questões sobre direitos sociais. Vem para a tela. Olha só, galerinha. A cláusula da reserva do possível não pode ser usada pelo administrador como escusa para o descumprimento dos direitos sociais, quando se trata da garantia do mínimo existencial, a exemplo da matrícula de criança em creche. Lembra lá da diferença do mínimo existencial da implementação total? Gabarito é certo. Reserva do possível significa o quê? Disponibilidade financeira para a implementação dos direitos sociais. Para sua implementação total. O Estado pode alegar a reserva do possível, pode alegar a dificuldade financeira, pode alegar. O Estado pode alegar e dizer, olha, não estou conseguindo executar 100% de saúde porque caiu a arrecadação. Beleza? Agora, o mínimo existencial desses direitos é para garantir a dignidade da pessoa humana. Então aqui, ó, o Estado não pode alegar, né? Olha, estou passando por dificuldade financeira, vou fechar todos os hospitais, todas as creches e todas as escolas públicas. Pode não, porque isso aqui vai garantir a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial desses direitos sociais. Beleza? Então tá aí. Questão 2. A educação, a assistência aos desamparados e a proteção à maternidade e à infância são direitos sociais. Leitura do artigo 6º, né? Gabarito certo. Lembra do mnemônico? De novo, ó. PPTT sem sal. Tem que repetir isso até memorizar, porque é assim que vai cair na tua prova, galera. Previdência social, proteção, maternidade, a infância, trabalho, transporte, segurança, educação, moradia, saúde, alimentação, assistência aos desamparados e o lazer. Então, tem que repetir isso aí até memorizar, porque cai demais em prova esse modelo de questão, copiou, colou do artigo 6º. Olha a questão de número 3. Em relação aos direitos sociais, ele quer a correta. Letra A. Os direitos sociais não se aplicam aos servidores públicos em razão do regime jurídico específico a que este se submete? Errado. O servidor também tem direito à saúde, tem direito à educação. Está errado. Característica central dos direitos sociais é a sua distância jurídica axiológica do valor liberdade, ao qual aqueles direitos tendem a restringir. Não, a matriz da liberdade tem a ver com os direitos individuais, perfeito? Tá? Os direitos individuais. Os direitos sociais, eles vêm com a missão de garantir a igualdade, perfeito? Ele vem com a missão da igualdade lá da Revolução Francesa, tá? Então a gente vai ter que marcar errado aqui. Tá? Liberdade seria os direitos individuais, seria o artigo 5º, que é a primeira geração. C. Direitos sociais em geral.
perdoe, os direitos sociais, em geral, para concretizar-se, demandam contraprestação de seus titulares? Não, o titular desses direitos é o povo, mas depende de contraprestação do Estado. É o Estado que vai arrecadar e construir escolas e hospitais para o povo. Está errado. A garantia dos direitos sociais exige apenas prestações positivas do poder público, não condutas negativas. Ora, quando ele bota aí apenas prestações positivas do Estado, do poder público, não condutas negativas, a gente vai deixar o item errado, pelo apenas. Mas, como regra geral, depende de prestações positivas. Agora, qual é a negatividade que tem? É a aplicabilidade. Por ser norma de eficácia limitada, ele não tem uma aplicabilidade imediata. Então, por isso, pelo apenas, a gente vai marcar errado. Letra E. Certos direitos sociais podem vir a ser reconhecidos, não necessariamente por previsão normativa expressa, mas em virtude de prestações estatais, que se incorporam com o tempo ao patrimônio público. Perfeito? Correto. Então, prestações estatais positivas, letra E, é o gabarito da nossa questão. Olha a questão 4. De acordo com a jurisprudência do Supremo, julgo o item. O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, por se tratar de norma constitucional de eficácia plena, não pode ser objeto de restrição por nenhuma lei. Errado. Se o direito é livre e uma lei vai regulamentar, então é norma de eficácia contida. Porque mesmo que a lei não exista, o direito continua tendo uma liberdade, continua tendo uma aplicabilidade. Então, marca errado aqui na nossa questão. 5. No tocante aos direitos sociais e ao princípio da proibição do retrocesso, que é aquele tal efeito cliquete, né? Proibição do qual que é a regra? A ampliação desses direitos sociais, a ampliação e não a sua, o que, gente? O seu retrocesso. Essa é a regra. Então, bora lá. A invocação da chamada reserva do possível não necessariamente serve a justificar as omissões do Estado. Correto. Tá? O Estado pode até alegar que está passando por dificuldade financeira para a implementação total, mas ele não pode, por exemplo, alegar para deixar de prestar o mínimo existencial. Então, não necessariamente ele pode utilizar dessa argumentação para justificar suas omissões, porque o mínimo existencial ele precisa garantir. Segundo o Supremo, o princípio da proibição de retrocesso não se aplica ao campo da proteção dos adolescentes? Errado. Né? Aplica porque você tem, né, os direitos sociais, apesar de ser proteção da infância e da maternidade, você não pode ter um retrocesso no que tange à saúde, à educação para os adolescentes. Então, tem outros ramos dos direitos sociais aí, né? A falta de previsão expressa do princípio da vedação de retrocesso não impede que ele seja reconhecido como vetor de eficácia da Constituição na interpretação do direito ambiental. Correto. Apesar desse princípio não estar escrito na Constituição, não é isso? Tá? Ou seja, a falta de previsão expressa, ele mesmo assim é aplicado envolvendo esses direitos sociais aí. Perfeito? Tá? E também no direito ambiental. O princípio da proibição do retrocesso só tem aplicabilidade em casos nos quais determinado direito esteja sob risco de ser eliminado. Não, está errado. A regra é ampliar a prestação desses direitos. A regra é que não haja a restrição na prestação desses direitos. Perfeito? Então, 1 em 3 aqui, né? Letra B é o nosso gabarito. Olha a questão 6. Ele quer a opção correta, diz o seguinte. Acerca dos direitos sociais, ele quer a opção correta. Não constitui objeto de delegação a legislação sobre direitos individuais e sobre direitos sociais. Então, bora lá, gente. Quem é que tem que prestar esses direitos? Não é isso? Você vai ter aqui o Estado. Saúde, educação, por exemplo, que são direitos sociais.
Mas esses direitos são também executados pela iniciativa privada? São. Tá? Então, a gente tem que marcar errado nesse gabarito aqui. Beleza? Nós temos que marcar aqui totalmente errado. Conforme a Constituição, não pode ser objeto de deliberação proposta de emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias individuais e sociais. Cuidado. Né? Não pode ser a proposta de emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias individuais e sociais. Bom, olha o pegadinha do malandro. Se ele botou conforme a Constituição, lá no artigo 60, no parágrafo 4º, fala das cláusulas pétreas. Lá fala de direitos individuais. A Constituição ela não prevê os direitos sociais como cláusula pétrea. Tem doutrina que entende que ela seria uma cláusula pétrea implícita. Então esse gabarito vai ficar errado, gente, porque conforme a Constituição, ou seja, a previsão do artigo 60, os direitos individuais são cláusula pétrea e não os direitos sociais, mas os direitos sociais seriam uma cláusula pétrea implícita. Tá? Então, por isso que o gabarito ficou errado, porque não prevê de forma expressa os direitos sociais como cláusula pétrea. Letra C. O direito de reunião, embora seja um direito pessoal, está previsto na Constituição no capítulo que trata de direitos sociais? Não. Direito de reunião está no artigo 5º, inciso 16. Está errado. Segundo expressa a previsão constitucional, a proteção em face da automação é um direito social do trabalhador, que se aplica também aos servidores ocupantes de cargo público. Não. Não se aplica essa prerrogativa aos servidores e também não se aplica ao doméstico. Tá? Beleza? Letra E. São crimes de responsabilidade atos do presidente da República, que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra o exercício de direitos políticos individuais e sociais. Correto. Você vai achar isso aqui na leitura do artigo 85 da Constituição Federal. Beleza? Letra E tem que ser o nosso gabarito. Beleza? Passando aqui o slide. Vamos lá. Questão de número 7. Cadê a 7? Deixa eu ver se ela aparece aí. Tá dando um delayzinho. Agora foi. 7. No Brasil, é proibido qualquer trabalho ao menor de 18? Não. Ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Letra B. A menor de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 15? Não, é dos 14. Dos 18? 18 está errado. Então é letra B. Tá? Você tem o artigo 5º, inciso 33. É proibido o trabalho noturno, perigoso, insalubre ao menor de 18. E de qualquer trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Perfeito? Questão 8. Cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética. Então, bora lá. A mineradora Y tem reduzido seu quadro de funcionários contratados em razão de contenção de despesas. E Ivo, empregado sindicalizado, estava na lista para ser dispensado, porém foi eleito como suplente para o cargo de direção do sindicato. Nessa situação, com sua eleição, Ivo não poderá ser dispensado até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave. Perfeito, né? Ele tem essa estabilidade relativa, prevista lá no artigo 8º, inciso 8º. Então, no momento que ele se candidata, mesmo que suplente, né, durante o mandato e até 1 ano após o término, ele não pode ser demitido, exceto se cometer falta grave. 9. Em relação aos direitos previstos na Constituição, assinale a correta. É garantida a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à hora normal. Sim, a hora extra é de no mínimo 50%.
Não é possível redução de salário? Se tiver acordo ou convenção coletiva de trabalho. É garantida assistência gratuita aos filhos e dependentes do trabalhador, desde o nascimento até 6 anos? Não, até 5 anos. Está errado. Não é possível estabelecimento de pisos salariais diferentes, independentemente da complexidade? Errado. A complexidade do trabalho vai dar piso diferente. E lembra que piso salarial doméstico não tem essa garantia. Adicional de férias não poderá ultrapassar a 1/3 do salário? Não, o adicional de férias é de pelo menos 1/3. Então, se é pelo menos, pode ultrapassar. Tá? Então, a gente vai ter que marcar a letra A no nosso gabarito. Beleza? 10. Considerando as previsões constitucionais e a jurisprudência, ele quer a opção correta. O princípio da reserva do possível justifica a omissão da administração pública em não disponibilizar banho quente aos detentos nos estabelecimentos prisionais. Vamos lá então, gente. O que quer dizer o princípio da reserva do possível? Né? O princípio da reserva do possível quer dizer que o Estado tem que ter disponibilidade financeira para a implementação total. Mas o mínimo existencial, o Estado não pode alegar. Banho quente para o detento, gente. Isso vai garantir o mínimo existencial. Imagina lá no sul, que está fazendo lá 3 graus negativos, abaixo de zero, não ter banho quente. Isso fere a dignidade da pessoa humana. Então, né, justifica a omissão, gente? Errado. B. O Poder Judiciário poderá, em caráter excepcional, determinar à administração pública a realização de obras de acessibilidade em espaços públicos, para assegurar às pessoas com deficiência o exercício de direitos reconhecidos pela Constituição Federal e nos instrumentos internacionais de direitos humanos adotados no Brasil. Correto. Para a implementação dos direitos sociais aí. Correto. Ele pode sim, em caráter excepcional. Por quê? Porque, como regra, quem vai determinar as políticas públicas de acessibilidade é o Executivo, eleito para isso. Mas se não foi feito nenhum programa pelo Executivo, o Judiciário poderá ser acionado sim, sem nenhum problema. Letra B, gabarito. Educação é direito de todos, dever do Estado, o qual, todavia, poderá autorizar o funcionamento de instituições privadas de ensino, sem que isso desobrigue o ônus de aplicar o percentual mínimo de 30% da receita resultante de imposto na manutenção e desenvolvimento do ensino. Não é 30% não, tá? É 25%. Tá errado. D. É vedado o repasse de recursos públicos a instituições de ensino estranhas à rede pública, ainda que sem fins lucrativos. Pode ter repasse desde que ela não tenha fins lucrativos. Então, esse ainda aqui está errado. Desde que previamente informado ao usuário do serviço educacional no momento da realização da matrícula, as escolas privadas de ensino básico são autorizadas a cobrar valores adicionais em suas mensalidades, caso o usuário seja pessoa com deficiência. Nada a ver. Né? Nada a ver. Tá? Então aqui tem a ver também com a parte que envolve aí a ordem social. Mas dá para fazer então letra B como gabarito aqui. 11. Julgo o item. Tem direito a uma renda básica familiar a ser garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda o brasileiro em situação de vulnerabilidade social que preenche os requisitos legais para tanto. Correto, né? A gente leu isso aqui no artigo 6º, no parágrafo único. Tá certinho. Copiou e colou. 12. Direitos fundamentais como a proteção à maternidade e à infância são direitos sociais tratados como matérias irrevogáveis na Constituição, conhecida como cláusulas pétreas, não podendo ser alvo de diminuição ou revogação por emenda constitucional. Olha aí, ó, certo. Por que está certo aqui, gente? Porque ele não falou que é expresso, tá? Direitos sociais faz parte do tema direitos fundamentais, tá? Ela é uma cláusula pétrea implícita, então não pode ter diminuição ou revogação, beleza? Então aqui temos que tomar um cuidado sobre os direitos sociais. Naquela outra questão ficou errada, porque dizia que ela era uma cláusula pétrea expressa.
tá? Direitos sociais como cláusula pétrea. Ela está expressa como cláusula pétrea? Não. Mas é uma cláusula pétrea implícita. Sim. Por causa do efeito cliquete que veda o retrocesso. Beleza? Então, cuidado com cláusula pétrea e direitos sociais, tá? Questão 13. O lazer é um direito social garantido expressamente na Constituição. Correto. Está na leitura do artigo 6º. Está na lista. Lazer, educação, moradia, trabalho, segurança, proteção, maternidade e infância, dentre outros. 14. Direitos sociais, como o exercício do dia de greve e a sindicalização e a associação profissional, são garantias constitucionais. Porém, para os servidores militares, integrantes de segurança pública, é vedado o direito de greve para os policiais e bombeiros militares e militares das Forças Armadas, sendo permitida a sindicalização, é vedado também, gente. Eles não podem ter sindicato e nem fazer greve. Greve para o policial militar e civil. Não, civil, aliás, não, perdão, civil também não pode fazer greve por decisão do Supremo. E permitida associação profissional. Vamos lá então, né? Todos os órgãos que integram a segurança pública, todos os órgãos que integram, gente, a segurança pública, o Supremo disse que não pode fazer greve. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Federal, tá? Polícia Penal, beleza? Agora, a associação profissional, tanto o policial civil quanto os militares têm. O que os militares não podem ter é sindicato e fazer greve, mas associação de cabos e soldados é o que mais tem. Então, letra B está correto. Greve, sob qualquer forma ou modalidade, a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, sendo-lhe permitida a sindicalização. Aí não, que os militares não podem, ele integra a segurança pública, não pode ter sindicato. Então está errado. Sindicalização militar já não pode, está errado. Sindicalização militar não pode, fica errado. Tudo bem? Tá? Então a greve foi proibida. Letra B, gabarito, né? Greve proibida aos órgãos de segurança pública. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Civil, PM, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Penal, até Guarda Civil, tá? Guarda Civil Municipal também não pode fazer greve segundo o Supremo. Beleza? Agora, PM, Bombeiro e Forças Armadas, além de greve que não pode fazer, também não pode ter sindicato e nem filiação partidária. E a 15. Segundo a Constituição de 88, é assegurada a categoria dos domésticos. O direito, vamos lá. Ele tem direito adicional de remuneração para atividade penosa, insalubre ou perigosa? Tem não. Tem direito à proteção em face da automação? Também não. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário? Aí ele tem. Piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho? Não tem. Proteção de mercado de trabalho da mulher? Também não tem, porque é o artigo 7º, parágrafo único. Gabarito, então, letra C na nossa questão. Perfeito? Então, moçada, é isso, tá? Opa, deixa eu botar aqui. É isso, tá? Direitos sociais é a leitura do artigo 6º ao 11º. Você precisa dominar a letra seca da lei, tá? E aquelas características que envolvem direitos sociais, reserva do possível, cláusula pétrea expressa, cláusula pétrea implícita, direito de primeira, segunda geração, isso aí também chove nas avaliações, você precisa dominar, então,
essas informações, beleza? Finalizamos então aqui, a gente vai avançando para o próximo conteúdo.